Antes de entrar na investigação de hoje, eu preciso de você por um segundo. Deixa o seu like agora, porque o que eu vou te revelar aqui passa completamente entre as linhas do noticiário tradicional, e você só descobre essa verdade se estiver junto comigo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e presta muita atenção, porque cada detalhe desse vídeo importa. Vamos expor o que muitos tentam esconder e você não vai querer ficar de fora. O navio governamental de Lula realmente mostra sinais de instabilidade, e o homem que muitos apontam como seu braço direito, Haddad, anda falando em recalcular rota. Nos bastidores da economia, circulam boatos cada vez mais intensos. O ministro estaria hesitante quanto a permanecer à frente da Fazenda daqui para 2026. Nada de anúncio público formal, mas várias declarações dão pistas. Ele já disse, por exemplo, que não tem intenção neste momento de ser candidato nas eleições de 2026. Isso soa bem diferente de alguém que pretende mergulhar de cabeça numa campanha, como se estivesse se preparando para pagar a fatura de tudo que fez até aqui. Quem monta esse quebra-cabeça político pode interpretar. Haddad está avaliando seu futuro. Se o barco afunda, ele pode pular, ou pelo menos dar um passo para trás antes que a situação piore. O relato que você trouxe de que ele comunicou ao presidente sua inclinação de não sair candidato encontra ecos na própria fala pública do ministro, mesmo que ele nunca tenha usado exatamente essas palavras. Há uma tensão crescente entre o idealismo das promessas e a dura prática das contas públicas. O terremoto fiscal realmente sacode o palácio. O Tribunal de Contas da União, TCU, apertou o cerco. Segundo decisão recente, o governo precisará fechar um rombo de 30 bilhões de reais até o fim do ano para cumprir a meta fiscal. Esse não é um ajuste trivial. São recursos enormes que precisam sair de algum lugar, corte de gastos ou aumento de arrecadação. Haddad responde com preocupação pública. Ele tem afirmado que a política fiscal não é responsabilidade apenas da Fazenda ou do presidente, mas que também recai sobre o Congresso e o Judiciário. Segundo ele, pressões vêm não só de despesas crescentes, mas também de precatórios, dívidas judiciais, que, segundo ele, praticamente dobraram para 100 bilhões de reais. É como se ele dissesse, não sou só eu, esse barco é grande demais e tem muitos buracos. A narrativa conspiratória de que Haddad quer pular fora pode, sim, ter um fundo real de insatisfação com a dificuldade de manter o equilíbrio entre o discurso de distribuição de renda e a necessidade técnica de arrumar as contas do país. No entanto, não é tão simples quanto abandonar o navio sem nenhuma razão. Haddad tem mantido o discurso de otimismo. Em entrevista, ele afirmou que a economia brasileira poderia chegar bem ao final do mandato de Lula, até comendo filé mignon. Uma metáfora forte para sugerir que pode haver ganhos de bem-estar significativos se o plano econômico for bem implementado. Além disso, segundo ele, o Brasil deve crescer cerca de 2,5% em 2025, mesmo com juros altos, e vai buscar o equilíbrio fiscal. Para Haddad, cumprir as metas fiscais não é apenas uma obrigação contábil, mas uma base para permitir distribuição de renda mais justa. Ele chegou a dizer que quer concluir esse mandato entregando contas públicas mais transparentes, com crescimento sustentável e justiça tributária. Mas nem tudo é consenso. Haddad também admite dificuldades. Em eventos públicos, ele sinalizou que a meta de superávit primário de 0,25% do PIB para 2026, embora mantida, será difícil de atingir. Mas, após o fracasso de uma proposta no Congresso para reformular impostos sobre fintechs, empresas de apostas online e créditos fiscais, ele disse que o governo vai reenviar as medidas em 2 projetos de lei separados. Esse tipo de manobra mostra que ele ainda acredita na recuperação do controle orçamentário, mas admite que não será indolor nem simples. A grande polêmica que você retrata tem sentido político real. Será que Haddad está se afastando para proteger seu legado? Ou ele realmente teme que o navio afunde junto com o governo Lula? Há argumentos para os dois lados. Por um lado, ele diz que entregou tudo o que o presidente pediu, e agora, alguns interpretam suas falas como um recado. Me dei muito bem, mas não quero pagar a conta final sozinho. Por outro, ele também defende que a austeridade deve vir sem sacrificar os pobres ou a redistribuição. Críticos de direita podem usar esse momento para afirmar que o projeto Lula está desmoronando, apontando Haddad como um traidor antecipado.
Já defensores de Haddad podem ver nele alguém firme, pragmático, que assumiu riscos gigantescos para manter a economia de pé. A tensão entre crescimento econômico, responsabilidade fiscal e justiça social nunca esteve tão visível. No fim das contas, o cenário que você pintou, de um braço direito se preparando para assaltar, não é apenas retórica conspiratória. É uma narrativa credível diante das falas públicas concretas de Haddad e das pressões fiscais que o governo enfrenta. Se esse navio afunda, será uma prova dura para Lula. Se ele se mantiver firme, será o teste máximo para a durabilidade política de seu projeto. Mas Haddad, com toda a sua história e ambição, pode estar inclinando para garantir que seu nome fique limpo no momento de prestar contas, antes que o colapso, se vier, leve todo mundo junto. A cada novo pronunciamento de Fernando Haddad, fica mais claro que há algo fora do lugar no interior do governo. Não é mais apenas um mal-estar técnico sobre metas fiscais, nem uma divergência interna sobre política econômica. É um movimento silencioso, calculado e, acima de tudo, revelador. Haddad está preparando o terreno para não afundar junto. A dúvida que resta não é se ele vai sair, mas quando. O ministro, antes visto como o grande articulador econômico do governo Lula, hoje fala com uma distância estranha, quase desconfortável quando trata do futuro. E essa mudança de tom não é mera coincidência. Nos bastidores, cresce a percepção de que a pressão fiscal que recai sobre o governo extrapolou qualquer margem de conforto. A cobrança por um ajuste de dezenas de bilhões, somada ao acúmulo de dívidas judiciais, elevou o nível de instabilidade ao ponto de provocar fissuras internas. Haddad tenta minimizar, dizendo que o desafio não recai apenas sobre ele, mas suas declarações públicas entregam mais do que pretendem. Quando um ministro afirma que o equilíbrio das contas depende de todos os poderes, é porque sabe que sozinho não segura a casa. E quando reforça que ainda vai perseguir metas que claramente já não se sustentam, deixa escapar a real dimensão do problema. O que circula hoje nos corredores de Brasília é a percepção de que Haddad já não acredita que será possível fechar as contas sem dor política profunda e sem um desgaste pessoal irreversível. A dúvida sobre disputar 2026, repetida mais de uma vez, não soa mais como modéstia ou prudência. É sinal de que ele teme carregar nas costas o peso do descontrole fiscal que se anuncia no horizonte. Um eventual salto fora agora poderia lhe dar fôlego político para se reposicionar futuramente, longe dos escombros de um governo pressionado pela deterioração econômica. Ele sabe que, se permanecer, será lembrado como o ministro que tentou ajustar sem conseguir controlar o próprio governo. Enquanto isso, no Congresso, nomes da oposição observam atentamente cada movimento. Deputados e senadores mais duros já afirmam abertamente que Haddad está se distanciando para não ser responsabilizado pelo rombo que se aproxima. Eles argumentam que o ministro percebeu tardiamente que a matemática não fecha e que os discursos otimistas de crescimento sustentável não conseguem mais esconder que o caixa está esvaziando. A oposição, mais do que nunca, enxerga no comportamento recente do ministro o sinal mais claro de que a crise é real e de que a ala governista perdeu o controle sobre a narrativa. Há ainda um aspecto político delicado. Haddad foi tratado por Lula como o herdeiro moral do projeto econômico do governo. Aquele que daria ao terceiro mandato o verniz de responsabilidade fiscal que o mercado exigia. Se até ele demonstra incerteza, o que sobra? Quem assumirá o leme num cenário em que o rombo fiscal explode, a arrecadação perde força e os gastos obrigatórios engolem qualquer margem de manobra? Esse é o ponto que mais assusta mesmo entre aliados do Planalto. Nomes possíveis existem, claro, mas nenhum tem musculatura técnica ou política para segurar sozinho a tempestade. Se a saída de Haddad se confirmar, o impacto será imediato. O mercado vai reagir. A ala política vai empurrar indicações ideológicas. E Lula terá de escolher entre manter o discurso ou tentar recuperar a confiança de setores que já se mostram impacientes. E nesse processo, a oposição ganhará munição para reforçar que alertou antes, que enxergou falhas que o governo ignorou e que sempre defendeu que a realidade econômica não poderia ser tratada apenas com narrativas. É por isso que o possível distanciamento de Haddad não é apenas uma decisão técnica, é um capítulo decisivo da novela política que envolve a economia brasileira. O ministro caminha num fio de navalha,
Se sair cedo demais, será acusado de abandonar o governo no auge da crise. Se sair tarde demais, carregará o selo de corresponsável por um colapso que muitos já consideram inevitável. E Lula, por sua vez, sabe que a saída de seu braço direito seria interpretada como a admissão silenciosa de que a gestão econômica saiu do controle. A pergunta agora não é mais qual é o tamanho da crise, mas sim quem estará no leme quando ela atingir o ápice. A resposta pode definir não apenas o futuro do governo, mas o destino político de todo o país. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que a mídia não tem coragem de tocar, então já sabe o que fazer. Compartilha com pelo menos uma pessoa. Ajuda esse conteúdo a romper o bloqueio de silêncio e chegar onde precisa chegar. Se inscreve no Entre Linhas, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você acha que realmente está acontecendo nos bastidores. Sua opinião importa, e é só juntos que a gente consegue atravessar as entrelinhas do poder.